maternidade, a cidade era longe demais. Não tinha maternidade, a cidade era longe demais. Mãe Susana me pariu, Mãe Teresa me pegou, Mãe das Dores me benzeu, Mãe Laura me amamentou. Mãe das Dores me benzeu, Mãe Laura me amamentou. Eu vou botar aqui esse gorro, essa touquinha, pra gente conversar com uma pessoa muito importante que teceu com a linha do algodão, que é a linha da história, essa boina, na véspera dos seus 83 anos, se Deus quiser. Então é esta oportunidade, eu fico muito agradecida, é a minha festa, meus 83 anos, não quero melhor. Tecendo a linha da vida e muito feliz. As primeiras lembranças assim de Jericó, do lugar onde nasceu, né, que já Jericó, né? Minha terra natal, Jericó. No dia 12 de fevereiro de 1926. Naquele lugarzinho. A minha mãe me ganhou 6 horas da manhã, numa casinha humilde. E tinha um velhinho dormindo nessa noite. O papai deu uma rancho, um velhinho, né? Deixa que esse velhinho sabia ler. Quando eu chorei, quando minha mãe me ganhou, que eu chorei, aí começaram a conversar, e a parteira achando graça, e tudo achando graça. E aí ele ouviu, é uma menina, a menina. Tinha o calendário na parede, ele levantou, e ele não falava bem, disse o nome de Lala. Aí outra pessoa disse, Laura, 6 da manhã, não sei o dia, né? Que eu nasci. Era o lugar, era... O nome de Serra da Timbaúba. Tem uma história que a vovó sempre contava e que vocês contavam ligada ao seu nascimento, que é aquela de Jerônimo, que foi... Sim, né? Minha mãe, uns 5 dias de resguardo, os revoltosos, como falaram, os cabas de Lampião, passaram e levaram de Jerônimo. Levaram. Aí lá vai aquelas mulheres com algodão de peça descaroçando aquele... Para minha mãe não ouvir aquela conversa, porque naquele tempo ela dizia assim, para não quebrar o resguardo, né? Porque ficava doente. Naquele tempo tinha resguardo, a mulher tinha dieta. Escuro, né? Um quarto escuro com os ouvidos tapados para não ouvir a conversa. Carregaram o meu tio e viu o Zé Vicente e só atiraram nele. Ele caiu por cima de umas moitas, né? Aí um chegou e disse, eu atiro de novo? Aí ele, com o major, né, que ele tinha, nessa época tinha que ele chamava o major, né, era os cabas de Lampião. Aí disse, não, rapaz, onde meu rifle vai, não nega não. Aí esse daí tá pronto. E tinha Jerônimo deitado por cima de umas moitas, tinha um fumo na estrada, ouvindo. Aí fez uma promessa com Santo Antônio, se ele não morresse daquela, eu ficava devoto de Santo Antônio, que minha mãe era muito sábia. Ouvia as pessoas chorar. A minha avó, a mãe Alisa, que era a mãe da minha mãe, né, chorava. E quando ela era um pouco ativa, ela era daquele jeito, mas ela tinha atividade, né? Aí ela disse, está acontecendo uma coisa. Depois foi que contaram direitinho para ela, né? Quando eu fui crescendo, Zé Vicente, já fui ouvindo essas histórias que já existiam naquela época. Tem uma lembrança bonita também da sua infância que a senhora contava pra gente, como várias vezes, que foi do seu começo ligado à capela, à igreja. A igreja. Eu sempre ajudava. Nos meses de maio, iam me buscar, assim, as amiguinhas iam me buscar, para a gente morava pertinho, né? Aí para a gente cantar novena durante o mês de maio, né? Quando o Frei Damião, nas épocas da festa de Frei Damião, das missões de Frei Damião, eu vinha para ajudar. A gente cantava e eu cantava. Aquele Senhor Deus Misericórdia já cantava? Aquele Senhor Deus Misericórdia. Exato. Senhor Deus, Senhor Misericórdia. Das missões. E na época também que ele... Queremos Deus, nação doutrina,
que nos levou a sua cruz, que leva a escola, a oficina, a lei de Cristo, amor e luz. Aí as outras respondiam: da nossa fé, ó Virgem, do brado abençoado, queremos Deus, que é nosso Rei, queremos Deus, que é o nosso Pai. Teve esse momento que é o tempo que vocês vêm embora para o Ceará, em 1947, né? Papai formou a viagem, que marcou o dia da viagem. Aí começaram a ir lá em casa me visitar nós, e principalmente eu, que era dessa época, né? Aí, Laura, você vai para o Ceará, você vai casar. Aí eu falava bem arrogante: eu? No Ceará eu não quero arranjar nem sequer um namorado. Viu? E comadre, queria muito vir. Eu não queria vir. A gente tinha que acompanhar, mas eu não queria vir. Aí eu falei para elas, né? Você sabe que na época Zezinho tinha vindo mais Helena. Aí Zezinho começou a namorar com a comadre Suzana. E Zezinho trouxe um retratinho meu. Naquele tempo a gente tirava aqueles retratinhos, cabelo grande. E lá na casa de Padre Josino, o seu avô, eles conversando, aí Zezinho tirou a carteirinha e disse: olha, essa aqui é minha irmã. Mostrou, né? Essa aqui, a Helena ele já conhecia aí, que a Helena tinha vindo, mas Zezinho, essa aqui é minha irmã. É a do meio, é Maria, Laura e Helena. Aí Nilson estava, quando olhou, disse: tenho certeza que eu me caso com essa moça. Nilson. E deixa que ele disse, e com a Zé, irmã da sua mãe. Ouviu e disse: eu estou pensando que, olha o que é que deu no coração de Nilson, tomara que Laura chegue, mas sem me conhecer, né? Chegue com essa atenção, porque ele disse que ele ficou assim, só falando, pelo retrato que viu. Nós chegamos num dia de domingo, no dia 23 de novembro de 1947. Com 8 dias, nós fomos para a casa do Padre Josino, elas vieram buscar. Eu e a Helena, né? Maria, Madre Suzana, já namorando com o Zezinho. Quando nós estávamos tudo no alpendre, Padre Josino, dona Bela, né? Que era a mulher. Aí quando lá vinha o final num jumento, que vi, eita! Toda roupinha limpinha, não sabe? Aí foi e disse: olha, Laura, aquele é o Nilson, o que eu disse que você vai namorar com ele. Eu olhei assim para ele e achei ele muito famosinho. Mas, sabe? Aí depois, Mazefa perguntou: mas Laura, o que é que você acha? Laura, o que é que você achou de mim? Eu digo: ele é bem bonito, bem corado, ele tinha uma qualidade bonita, não sabe? E Zé Vicente foi o único que eu namorei no Ceará. Foi o pai dos meus filhos. E casaram? No dia 4 de julho de 50. José nasceu no dia 10 de abril de 51. E Laurenice no dia 2 de abril de 52, faltando 8 dias para José completar um ano. Chegavam tudo pequenininho. Tudo pequenininho, uma ninhada, como se diz, aquela reca. E aí vivendo da agricultura? Vivendo da agricultura, meu filho. O finado Nilson, muito trabalhador. Trabalhava no que era deles, né? Era Zé Vicente. Na época, a gente criava o leite, ninguém comprava. A gente já criava bastante galinhas, né? Tinha um ovo, né? Uma criação. E aí tocou a vida para frente. Que a senhora às vezes conta pra gente que desse amor e tudo, muitas vezes você cantava muito bonito, certamente quando ele ouviu sua voz, hein? Vixe, na época, que eu ia para São Romão, eu namorando com Nilson e Porcina com Delfino. Aí Porcina tocava violão. Porcina, prima de Nilson, né? Porcina, filha de Dona irmã do Paulo, né? É prima legítima, né? Exato. Aí, fracasso, na época, eu tinha aprendido fracasso. Dona Neném, a minha sogra, achava lindo. Ele não conhecia, né? E quando a gente começava a conversar, eu tinha a voz era boa, nova. Eu me casei com 24 anos, né? Olha a diferença, já. Aí eles pediam logo: Laura, olha, nós queremos que você cante. Ainda dá para lembrar um pouquinho? Lembra um pedacinho do fracasso? Vamos lembrar.
Relembro com saudade o nosso amor, o nosso último beijo e o último abraço, porque só me restou da história triste deste amor, da história dolorosa de um fracasso. Fracasso por te querer assim como eu quis. Fracasso por não saber fazer-te feliz. Fracasso por te amar como a nenhum outro eu amei. Aí eles batiam palma, aquela palma, e dizia, de novo, aí o Delfim, aquele povo tudinho. Aí, mas eu tornava a cantar na época lá, não sabe? Quer dizer que essa música é como se fosse um símbolo daquele amor. Daquele amor. Que foi mais importante que ele deixou assim como testemunho. Muito importante, porque era um homem sério, de respeito, muito trabalhador. Nilson não bebia, Nilson não jogava, a gente só ia uma brincadeira, quando eu casei, só nós dois, não sabe? Isso para mim era uma coisa de muita... Quer dizer, amarrava muito aquele amor, não era, Zé Vicente? Esse respeito e essa responsabilidade de dono de casa e eu como dona de casa para ele, né? Ele morou nessa casa só um ano, 2 meses e 2 dias. E Deus esse levou foi o ele. grande desafio da sua vida. Ai, então eu fiquei pensando que eu não muitas e muitas vezes eu olhando nas redes de cada um, porque eu pensei, digo, o meu marido, o pai dos meus filhos, Deus levou, imagina os filhos. Aí eu fiquei naquela impressão que nem morria. Quando eu fosse na rede dele, tudo nas redinhas, né? Quando eu fosse na rede, tinha algum deles morto. Eu assustei muito meus filhos aqui. Cheguei a assustar muitas e muitas vezes, sabe por quê? Quando eu chegava, que eu via eles, aí eu fazia assim um pouquinho. O que foi? Esse Zé Nilson, que era mais eu. O que foi, mamãe? Eu digo, não, meu filho, era uma muriçoca que tinha, eu matei. Ali eu já dava aquela... Né? Mas foi duro, Zé Vicente. Eu lembro da senhora contar algumas visitas que foram marcantes na sua vida para lhe dar força naquela tempo, né? Eu não sei se foi com 15 dias ou se foi nessa faixa de uns 15 dias. Nessa época, quem não tinha, era a estrada de ferro, passava o trem aí, né? Haroldo com 8 meses, doente, com a febre muito grande, nascendo os queixar. E parou aquele Fusca. Ali era uma área, você sabe que tinha uma área ali, né? Parou aquele vago, mas não faltava gente aqui em casa. A menina, Laurenice, Laureci na cozinha, Maria tinha com 3 anos, né? Haroldo com 8 meses, aqui nessa casa. Aí parou aquele Fuscazinho que eu olhei, vi o padre chegar, foi descendo. Do outro lado, que vinha dirigindo, Dom Mauro. Aí eu fui com o Haroldinho doente, sentei com a febre, ou seja, quando eles entraram. Quando eu fui vendo eles, os dois, mas tanto que eu acostumei com um paninho para limpar as lágrimas, né? Aí quando, Dom Mauro, bom dia, com aquela paciência de bom dia, Dom Mauro. Aí eu peguei a mão dele e beijei. Aí eles se sentaram. Ficamos um pouquinho naquele silêncio, os meninos tudo assim, admirados, olhando, né? Aí o padre Dom Mauro começou a conversar sobre os filhos. Aí eu fui e disse assim, ô Dom Mauro, o que vai ser da minha vida, Dom Mauro, ser o dono da minha casa, ser o pai dos meus filhos. Mas isso eu falando e soluçando, sabe? Aí ele perguntou assim, olhe, não diga nada contra a morte do seu marido. Eu digo, eu só estou contando para o senhor o que é que vai ser, como vai ser da minha vida. Aí ele foi e disse, ele era bom. Eu disse, era Dom Mauro. Ele é um homem sem falta, trabalhador, tudo que trabalhava era para casa. Ele disse, pois olhe, ele era bom, Deus deu ele a você, mas Deus precisou dele, que Deus precisa dos bons. Deus levou. Mas sabe quem vai ficar no lugar dele? Deus. Dom Mauro disse. Essa visita marcou a senhora? Essa visita me marcou que eu já contei isso muitas vezes aqui e as minhas amigas lá em São Paulo nós conversamos.
foram vários momentos fortes, né? Muito, muito forte. A doença, lutei muito na doença e na saúde, porque quando tiveram o sarampo, 7 filhos com sarampo nessa casa, Zé Vicente, não foi brincadeira não. Uma das experiências também ligada a isso é que os meninos foram crescendo, esses 9, teve um tempo que quase todos foram para São Paulo, né? Eu fui a São Paulo, eu tinha 7 filhos em São Paulo, quando eu fui pelas primeiras vezes, 7 filhos, né? Aí eles diziam assim, olha mamãe, dia das mães, eles tudo trabalhando, ganhando aquele pouquinho, né? Trabalhando aquele pouquinho, mas sempre dizia assim, olha, dia das mães, a senhora vai vir para cá, porque nós não podemos ir. E se for 1 ou 2, mas não vai tudo. E a senhora vendo, a senhora vindo, a senhora vê todos nós. E era verdade. Era verdade, foi uma verdade. E assim, completou 30 viagens, ida e volta. Fui a São Paulo. Fui 14 vezes ida e volta de ônibus. E agora, ultimamente, desse problema da garganta, fui de avião e vim de avião. Completou 30 viagens. Graças a Deus. Olha o pavão. O dom da música vem um pouco dessa raiz, né? E pessoas que cantaram da minha família que passaram pra gente, mas tem esse outro dom que a senhora tem também de ser um artista, que é esse dom, né? Que tá ligado? E a senhora hoje vive tecendo, como diz, a linha da vida. A linha da vida. É fazendo esse trabalho, imaginando, se não fosse isso, eu já estava lá. Porque vivia pensando. Nunca fui de andar nas casas, porque nós trabalhamos, toda a vida trabalhando, não tivemos esse costume de andar nas casas. Você se lembra, não era de vir, não. Eu gosto de todo mundo, eu me sento na calçada. Boa noite, dona Laura, boa noite, dona Laura, as crianças. Oi, dona Laura, tudo. Mas eu em casa. Sou muito acostumada aqui em casa. Mas tecendo a linha da vida. E outro dom também, além desse, é o dom de que, tipo assim, que a própria necessidade foi forçando, mas também dons que recebeu da sua mãe, do seu pai, e foi de ajudar a cuidar e criar filhos com tão poucas coisas. É um prato gostoso que a senhora sabe fazer, assim. Quando a gente matava um carneiro ou outro, você sabe, a gente depois já foi criando criação de bode, criação de ovelha, né? Quando matava aquele carneiro, aquele espinhaço, já aquela farinha, que você sabe que no começo da minha vida, Marnilson, ele fazia a desmancha, nós tinha a farinha de lavra e tinha a rapadura de lavra. Aí, olha, o arroz doce, na época a gente usava cravo, canela e erva doce, aquilo tudo bem pilava e peneirava. Quando aquele arroz estava, a gente mexendo naquele arroz, que ele já estava, e era com muito leite, Zé Vicente. Me lembro também do seu angu, que a senhora fazia um angu de milho, né? E às vezes sem doce, que já era gostoso, que era com leite. Meu arroz de leite, um pedaço de carne assada, a coisa que eu acho no costume da gente. Né? Outra coisa interessante que eu acho que também foi um dom que as mães do seu tempo, as nossas mães, né, tiveram, foi de repente ter uma doença do menino, não tem para onde correr e é capaz de fazer da mãe natureza qualquer um remédio caseiro. Qualquer remédio, encontrei. Você lembra do remédio que a senhora fazia sempre para os meninos? Chucai de vaqueiro. Ai, Zé Vicente, quando o Nilson, às vezes, ele saía para a roça, às vezes trabalhava na vazante longe, né? O menino ficava, naquela época, nascendo os dentes, quando dava aquela diarreia, sabe? Aí eu dizia assim, ô Nilson, quando você vier, ele vinha, só quando você vier, aí, arranque a raiz do chucai de vaqueiro, traga para eu fazer o chá, para eu dar, durante a noite eu dar um chazinho. Fazia esse chá, Zé Vicente, aqui eu dava uma colheradinha, uma colherzinha de chá, ou mesmo na mamadeirinha. No outro dia a criança bem melhor. Tem alguma oração que a senhora rezava, que é uma força? Sempre, sempre. Você lembra de alguma oração? Olha, eu cansei de meus meninos doentes, sem querer mamar, e eu pelejando, aí ele dando mamadeira. Eu dizia, oh meu Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Nossa Mãe Maria Santíssima. Que esse menino engula um pouquinho desse leite e vá começando a se recuperar. E eu acho, e pela fé, quando a criança já estava querendo, já olhava para a gente querendo achar graça. Com 2, 3 dias já estava
pegando o peso de novo. Meu leite foi muito bom, graças a Deus. Eu sei, né? Que aproveitou. Você sabe? Mãe Suzana me pariu, mãe das dores me benzeu, mãe Laura me amamentou, né? Foi, amamentei. E foi, graças a Deus, e sua mãe ficou muito feliz, que ela foi quem pediu, disse, comadre Laura, tu é tão boa de leite, vem dar um leitinho para esse menino, porque esse menino, eu não estou com muita fé de criar esse menino. Pelejando para botar o bico do peito na tua boca, eu abria, comecei a fazer, e tu só fazia aquele morgando assim, uma coisinha. Mas parece que aquela coisinha, e foi melhorando, era você e Laureci. Eu dava um banho em Laureci, dava de mamar, botava uma tanguinha pesada na redinha em cima dela, e botava um pano na cabeça, corria, saltava aquele... E para ir dar de mamar. Isso em março, abril de 54, De né? 54, Laureci nasceu em fevereiro, não é? Dia 16 de fevereiro. 16 de fevereiro. E você no dia 3 de março. É. A luz abençoada mandaste nova vida, a Virgem com os apóstolos em oração unidas. Unidos com Maria damos nossos corações, humilde ofertando a fé das nossas orações. Ao Pai a glória, ao Filho, ao Espírito também. Louvores, honra e vitória, agora e sempre. Amém. Falando dessa vida, desse amor, a senhora acha muita diferença entre aquele tempo, o amor daquele tempo, a vida daquele tempo e o que aparece hoje, por exemplo, na vida, nas histórias das novelas, na televisão? Nossa Senhora, eu estranho muito, porque o nosso mundo era, como dizia, o mundinho do Padre Chaga, naquela época que a gente vivia com aquela união, cantando aquelas coisas, fazendo aquelas serenatazinhas, né? E aí ela dizia assim, para o mundo de hoje, nós estamos vendo o mundo, mas para o povo de hoje, é um desses, Zé Vicente, não é? Eu falo daquela minha época. Pois bem, aí ela disse, mas Laura, tu se lembra do nosso tempo? Nós era tão felizes e não sabia. E era mesmo, Zé Vicente. Meu pai e minha mãe não conheceram televisão. Fogão a gás. Caixa d'água com esse chuveiro, beleza, para a gente tomar banho. Você vai para uma lavandaria, lava a louça. É uma facilidade. Naquele tempo, era o litinho d'água. E olha, quando os potes estavam secos, hein? Qual é a lição que a senhora se tentou pela vida toda dizer para eles que tem que ser fiel, que tem que seguir, e que a senhora gostaria de dizer para eles não esquecer esses filhos, esses netos, esses bisnetos, nós dessa geração? O que eu gosto de dizer, que eu gostaria de dizer, e vou dizer agora para vocês, que as pessoas devem confiar muito em Deus e ter fé. Pois foi a fé e a confiança que eu tive e tenho em Deus, que eu ainda estou viva contando a história. E a senhora já ouviu falar e acompanha direitinho, já visitou para a gente, nossa experiência no lugar onde a senhora viveu uns bons anos, onde nasceram quase todos os filhos, né? Aroeiras. E que hoje a gente tem aquela experiência que a gente está chamando de sertão vivo. O meu irmão e a minha cunhada viajaram, mas Aroeiras continua em pé, muito bem e muito feliz. Com as artes, e principalmente com a sua presença, e de quem se interessa, que mora lá, que se interessa, que tem, o Ézio se interessa, né? O Ézio se interessa, a turma de lá. Eu acho que Aroeiras não vai cair, assim, com pouca coisa não, viu? Mas hoje, assim, pertinho dos 83, né? Diga uma palavra, uma frase que resume Laura. Eu, nesta figura, sou a Laura, a mãe dos meus 9 filhos, onde eu guardo no meu coração, se às vezes reclamo, porque mãe tem que reclamar, né? Mas só sabe eu e Deus o amor que eu tenho pelos meus filhos e pelos meus amigos. E principalmente, Zé Vicente, você que é sobrinho e filho de leite. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Saúde e palmas, beleza. Pois é. Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do Rio Paraná. O lugar é uma beleza, eu tenho certeza, vocês vão gostar. Fiz uma capela, fica ao lado da janela, pra nós dois rezar.
Quando for dia de festa, você veste o seu uniforme de algodão. Quebra seu chapéu na testa para arrematar as coisas do leilão. Satisfeito eu vou levar você de braço dado atrás da procissão. Com o meu terno listrado, minha flor de lado e o meu chapéu na mão. Viva eu, viva todos nós e viva Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Viva! Isso é minha diversão. Chego lá. Vai me faltando a linha, é minha diversão. Eu digo para os amigos que chegam aqui. Ei, dona Laura, tá trabalhando, eu digo, tu tá sendo a linha da vida, me diz é Vicente, eu falo muito. Quando eu nasci, seu moço, no sertão do Ceará, Acontecendo a linha da não vida, tinha maternidade, a cidade era longe demais. Não tinha maternidade, a cidade era longe demais. Mãe Susana me pariu, Mãe Teresa me pegou, Mãe das Dores me benzeu, Mãe Laura me amamentou. Mãe das Dores me benzeu, Mãe Laura me amamentou. demais, É bonito demais. A mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais. A mão de quem conduz a bandeira da paz.